Olá, meu nome é Reinaldo Almeida Neto, professor de Química. Bem-vindo ao nosso curso. O objetivo aqui é apresentar o conteúdo do ensino médio de uma forma lúdica, descomplicada. Então vem comigo. Em meados do século 17 e 18, ocorreu na Europa a chamada Revolução Científica. Nomes como Galileu Galilei, Newton e Lavoisier representam bem essa época. Foi justamente nessa época que filosofia e ciência se tornaram coisas diferentes. Os cientistas, eles passam a estudar a natureza de uma forma diferente dos filósofos gregos que usavam somente a lógica racional. Os cientistas, eles criaram um método, chamado de método científico, onde toda hipótese, toda explicação, ela tinha que passar por um crivo, que é a prova, que é a prática, a experiência. E foi justamente esse método científico que possibilitou separar filosofia e ciência. O método científico. Tanto os filósofos da natureza quanto os cientistas geralmente começam observando algum fenômeno, observando a natureza, né? Diante dos fenômenos, dos padrões, né? Eles criam uma hipótese, ou seja, uma explicação lógica, racional para aquele fenômeno. A diferença é que os filósofos naturais, eles param aqui, eles observam e criam hipóteses de explicação. Os cientistas não, os cientistas eles criam um método científico e eles complementam esse caminhar, né? Então, para eles, toda hipótese tem que ser provada, tem que se colocar à prova através das experiências. A ciência é uma prática empírica, experimental. Então, toda hipótese tem que ser provada através das experiências. Quando os resultados das experiências rejeitam a hipótese, então tem que se pensar de novo uma nova explicação, refazer essas experiências, né, e ver se os resultados, aprovam a hipótese. No momento que os resultados levam a acreditar que aquela hipótese é uma explicação plausível, surge uma teoria. Teoria em ciência seria o quê? Uma explicação plausível para um determinado fenômeno, né? Ou seja, um modelo, né? Uma teoria que se encaixa perfeitamente bem com o resultado experimental. Claro que essas teorias, elas podem sim ser modificadas, passarem por um processo de melhoramento, de evolução, através de novas observações, né? E aí cria um ciclo. E cada vez mais temos teorias científicas bem mais elaboradas do que outras, que melhor explicam, né? Que melhor preveem os fenômenos na natureza. A física, a biologia e a química são ciências que estudam a natureza, portanto, ciências da natureza. A química, em particular, é a ciência que estuda a estrutura, a composição e a propriedade da matéria, bem como sua transformação e variação de energia. John Dalton nasceu em 1766 e ele foi um cientista que resgatou aquela ideia de átomo de Demócrito, que a gente viu no nosso primeiro vídeo. Dalton usou resultado de experimentos de outros cientistas, principalmente de Antoine Lavoisier, e foi ele quem fez o primeiro modelo atômico, chamado Teoria Atômica de Dalton. Uma teoria atômica é uma representação do átomo, a que mais se adeque para explicar os dados experimentais.
Para Dalton, o átomo era esférico, maciço, indivisível e indestrutível. Imagine uma bola de gude ou uma bola de sinuca, de bilhar, pequena, muito, mas muito pequena. Dalton também chegou à conclusão que existem átomos diferentes, os elementos, e os elementos diferem entre si pela massa. Esses átomos se ligam uns nos outros, formando as substâncias, tipos de matéria. Essas substâncias podem ser simples ou podem ser compostas. Vamos exemplificar esses conceitos? Então, pessoal, nós temos aqui, vamos imaginar, dois átomos diferentes, a laranja e o caqui, representando dois átomos diferentes, certo? Vamos imaginar. Portanto, nós temos aqui dois elementos diferentes. Futuramente a gente vai chamar de elementos químicos, né? Vamos aqui por hora, elementos. Os átomos podem se ligar uns com os outros. Eles podem se ligar com átomos iguais. E quando isso acontece, formam-se substâncias, certo? Átomos se ligam para formar substâncias. Como esses elementos, esses átomos são iguais, do mesmo elemento químico, a gente chama de substância simples. Por quê? Porque temos somente um elemento, um tipo de átomo na formação dessa substância. Se colocarmos um átomo diferente, no caso aqui agora temos duas laranjas e um caqui. Observe que elementos diferentes. Quando há elementos diferentes na composição de uma substância, nós temos uma substância composta. Então, substância simples é aquela substância formada somente por um tipo de átomo, um elemento, né? Por mais que tenham dois, é um elemento só. Dois átomos, um elemento só. Se eu colocar um elemento diferente, tenho agora dois elementos diferentes. Eu tenho a laranja e tenho o caqui. Aqui eu tenho uma substância composta.